Hoje, 14 de março de 2024. Daqui a pouquinho, tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Um abraço, meu amigo Maguila San, o estourado, aqui da região de Birimbau. Rádio Mix Bahia 89.9, a nave mãe da região. 18 horas e 5 minutos. Ontem tivemos rodada, pela Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai dar aqui os resultados da Copa do Brasil. E tem também o campeonato municipal daqui de Conceição do Jacuípe. Também vamos falar a rodada de domingo, movimentando aqui um campeonato extraordinário, um sucesso extraordinário de público. Agradecer aí a Secretaria de Esporte e Cultura e Lazer daqui de Conceição do Jacuípe, também a prefeita Tânia Yoshida, que resgatou o futebol daqui de Birimbau. 18 horas e 5 minutos, como todos devem ter conhecimento aí, Léo Condé, ele foi apalavrado, teve uma proposta do Botafogo do Rio de Janeiro. Isso mesmo, torcedor rubro-negro, o Botafogo do Rio de Janeiro fez uma proposta aí para o Léo Condé, mas ele recusou, tá? Então, vocês podem ficar calmo, tranquilo. Léo Condé recusa a investida do Botafogo e segue no Vitória. Após recusar no ano passado uma proposta do Santos, o técnico Léo Condé foi sondado recentemente pelo Botafogo para assumir o lugar de Thiago Nunes, demitido no dia 22 de fevereiro. No entanto, de acordo com a informação de William Tales, da Band, o treinador recusou a investida para seguir com seu trabalho no Sport Clube Vitória. Condé renovou com o Leão no final do ano passado e está confiante no projeto do Leão. Nascido em Piauí, Minas Gerais, Leonardo Rodrigues Condé começou a carreira na base do América Mineiro e seu primeiro trabalho como profissional foi no Tupi, no ano de 2010. Acumula passagens também por CRB, onde foi campeão estadual em 2017. Grêmio Novo Horizontino, onde conseguiu acesso da Série C para a Série B em 2020. E Sampaio Corrêa sendo bicampeão do Campeonato Maranhense em 2020 e 2022, mas batendo na trave 3 vezes na Série B, ficando perto do acesso. Em 2023, assumiu Vitória na reta final do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, após a demissão de João Bus, e não conseguiu evitar as eliminações, mas teve 40 dias de preparação e conseguiu montar um time competitivo, que não apenas conquistou acesso à Série A, como também um título inédito da Série B. Então tá aí, o Léo Condé recusou aí, a proposta da equipe do Botafogo. O que eu tenho para falar aqui é aqueles críticos que o ano passado andaram criticando aí o Condé, até ameaçando o Condé, porque o time oscilou em algumas partidas, mas o cara, ele mostrou ser um cara profissional, um cara do bem, um cara homem de caráter. Acho aí que demonstrando não ser um cara mercenário, ele recusou uma proposta do Santos para ficar no Vitória e agora recusou a proposta do Botafogo. Isso mostra que é um cara competente, é um cara inteligente, que está se valorizando a cada dia que passa no Sport Clube Vitória. Eu acho que o torcedor do Vitória tem momentos para tudo na vida. Acho que as críticas são construtivas, mas um clube de futebol, ele só faz crescer se der tempo a tempo a um treinador, ao seu comandante, para vir um trabalho a longo prazo, de títulos, de alegrias. E o Condé, ele fez um trabalho que não foi nem tão longo prazo. Foi logo campeão brasileiro da Série B, um título inédito para o Vitória, coisa que nenhum torcedor, eu falei sempre aqui o ano passado, e quando o Vitória teve o acesso, nenhum torcedor do Vitória acreditaria, que o Vitória ia chegar a ser campeão brasileiro da Série B. Pela campanha que fez no início do ano passado, eliminado na Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Copa do Brasil, enfim, o time vai ser um fracasso. Vai lutar para ser rebaixado, para não ser rebaixado da Série B. E aí o cara mostrou competência no seu trabalho. E ainda teve gente que criticou, que metia o pau, aquela coisa. Então deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar. Tem resultados ruins, São 3 resultados: empate, derrota, vitória.
né? Então dá um tempo pro cara. O cara já mostrou competência, já mostrou personalidade. É um cara novo. O cara não tem nem 50 anos de idade e tá aí mostrando sua competência no Esporte Clube Vitória. Eu tiro o chapéu para o Léo Condé, né? Que ninguém acreditava, gente. Ninguém acreditava. O Fábio Mota, ele também um cara que profetizou quando o Vitória perdeu a vaga na Copa do Brasil. O Fábio Mota falou: nós vamos voltar para a Copa do Brasil, vamos ser campeão da Série B. Porque ele acreditava no trabalho do Léo Condé. Não é isso? E muitos não estavam acreditando. E agora chegou a hora da torcida rubro-negra abraçar o Léo Condé. Da torcida rubro-negra focar, né, os olhos no Léo Condé, apoiar, aplaudir. Tudo bem que vai ter partida que o time não vai render bem. Isso é natural, é normal para qualquer time de futebol. Todos os melhores do mundo oscilam. Não é todas as partidas que o time vai jogar 100%. Vai jogar daquele jeito todos. Não, é normal. O atleta não é feito de ferradura. É carne, é humano. Uma hora a musculatura do atleta vai se romper, vai se desgastar. Não aguenta. Aí a carga toda porque perdeu aqui, porque perdeu ali, cai toda pra cima do treinador. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso porque o Léo Condé, na minha opinião, está fazendo um grande trabalho. A prova disso é que já teve 2 times lá do sul do país querendo o treinador. O Santos e o Botafogo. O Santos fez a proposta, ele não quis, não aceitou. O Vitória renovou, com muita sabedoria do Fábio Mota. E ele está mostrando um cara de personalidade, um cara de palavra, que vai ficar no Vitória, né, até o fim, eu acho, do seu contrato. Então tá na hora desse torcedorzinho aí, né, que querem meter o pau, que querem criticar o Léo Condé, parar de conversa fiada. É isso mesmo? 18 horas 11 minutos. E Reinaldo elogia a dupla de zaga do Vitória e apresenta credenciais. Contratado por empréstimo junto ao Curitiba, o zagueiro Reinaldo chega ao Sport Clube Vitória para ser mais uma opção defensiva para o técnico Léo Condé. Ele encontra no Leão uma zaga consolidada, formada por Wagner Leonardo e Camutanga, dupla titular desde a excelente campanha na Série B de 2023. O novo contratado elogiou os concorrentes. O Wagner é um cara incrível. Ele veio, conversou comigo. A gente nunca tinha jogado contra. Cara sensacional. Sempre falou o jeito que o Léo gosta de trabalhar, treinar, não tem vaidade no elenco. Vim para somar e ajudar. Isso me deixa feliz. Chego em um lugar onde todos estão pensando no clube. O Wagner e o Camutanga vêm sendo titulares e fazendo isso com excelências. Venho para aumentar esse nível. Sou zagueiro com mais força, rápido, bola de cobertura, faço bem. Reinaldo apresentou suas credenciais. Sou zagueiro de 1 contra 1. Sou rápido. São as minhas características. Meu forte não é tecnicamente, mas saio jogando tranquilamente. Sou zagueiro rápido que faz bastante cobertura. Então tá aí o Reinaldo, né? Não pode jogar também pelo Campeonato Baiano, né? Porque as inscrições já se fecharam. Tá apto aí para a Copa do Nordeste, à disposição do Léo Condé. E é isso. O Fábio Mota vem montando uma grande equipe no Rubro Negro Baiano para tentar fazer uma temporada boa. Quem sabe lutar aí para uma vaga aí, quem sabe na Sul-Americana. Ah, Galego, você tá... Não, é claro, tem que ter os pés no chão. Quem sabe na Sul-Americana já tá de bom tamanho para o Sport Clube Vitória. Claro que a tendência ali é logo quando o clube começa a disputar a Série A, né? O clube já se preocupa. A meta aqui é não cair. É chegar aí aos 43 pontos, aquela coisa toda, 44, que é a média aí que a equipe não cai, para poder pensar em alguma coisa mais lá na frente. Então, o Reinaldo veio já elogiando a dupla de zaga, que está fazendo um grande trabalho, mas a equipe, como eu falei, tem que ter um elenco forte, um plantel forte, porque existem essas questões de contusões, de cartões, né? Então, jogadores podem ficar suspensos 2, 3, 4 partidas e o time tem que ter um elenco à altura para na hora que precisar do atleta, a equipe não cair de produção. E é isso que o Fábio Mota tá fazendo, tá conseguindo fazer, né? Pelo menos
dar o equilíbrio em que sua equipe precisa e está fortalecendo a equipe do Vitória, que ele já falou que não vai parar, né? E quer mais outras contratações. 18 horas 14 minutos. E aqui tem uma matéria aqui que eu gostei, viu? O STJD mantém pena do Sport em 6 jogos, sem torcida como visitantes, por confusão na final do Nordestão contra o Ceará. Multa é reduzida. A confusão aconteceu no final da partida quando os torcedores do Ceará Esportes arremessaram cadeiras na Arena Castelão. O pleno do STJD julgou o recurso do Sport contra as punições sofridas por infrações na final da Copa do Nordeste contra o Ceará em 2023. O Leão conseguiu reduzir a multa de 75 mil para 30 mil, porém teve a pena de 6 jogos sem mando de campo como visitante mantida. A decisão foi proferida por maioria dos votos. O auditor Luiz Felipe Bulos, entendendo que a multa foi alta, votou para reduzir o valor para 30 mil. Representando o clube, o conhecido advogado Oswaldo Cestário sustentou o pedido de redução de ambas as penas. O Sport está passando por um momento difícil. O pedido é pela redução um pouquinho maior da multa. A defesa entende que ficou muito desproporcional o valor do clube que era visitante, destacou. Estiveram presentes os auditores Mauro Marcelo de Lima e Silva, segue o Leal Martins. Enfim, os auditores que estiveram presentes lá votou para negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeiro grau, mas acabou sendo voto vencido, né? Então tá aí o Sport Recife, foi multado, né, e condenado aí com 6 jogos de portões fechados. E uma coisa que me chamou a atenção não foi isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi o Sport, a torcida do Sport foi banida, né? E teria que ser feito isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui essa matéria para dar. A torcida jovem do Sport Recife foi banida pela diretoria do Sport Recife. A Força Jovem foi banida, não entrará mais no estádio da Ilha do Retiro. Isso é que a gente tem que parabenizar, a gente tem que aplaudir. São esse tipo de situações. Eu acho que a equipe do Sergipe também puniu a sua equipe organizada, baniu também. Então, esses torcedores que eu acho que não são torcedores, que vão pra lá pra bagunçar, pra querer brigar, pra querer tirar sangue e até mesmo matar, que já vimos aí casos aí de muitas mortes, esses torcedores não podem entrar em campo de maneira nenhuma. E a torcida Força Jovem do Esporte foi banida. Banida, não entra mais no estádio da Ilha do Retiro. Eles podem entrar lá sem camisa da torcida, podem entrar, se infiltrar por lá, mas a marca Força Jovem não vai entrar mais. E deveria ter esse exemplo de banir essas torcidas que, na minha opinião, não somam nada para o esporte. Muito pelo contrário. Esses caras marcam a briga pela internet, né? Já marca encontro. Vou pegar você lá no metrô. Tá tudo certo, viu? Já faz aquela coisa toda, articulam tudo para poder fazerem o arruaço total. Tanto é que esses torcedores têm que vir de cavalaria. Quando tem um jogo forte com as duas torcidas, aí tem que acompanhar, né? E até com uma torcida só. A gente vê aí em São Paulo, a torcida do Palmeiras sendo a polícia militar, a cavalaria, aquela coisa toda, que eles não vêm só não. Senão o pau quebra. Então é o luxo que esses caras têm. Nenhum pai de família é protegido como esses caras são protegidos. Olha o luxo, cavalaria, polícia militar, né? Protege esses caras. É complicado. Então, parabéns à diretoria do esporte, que baniu a Força Jovem. A Força Jovem não vai entrar mais na Ilha do Retiro. E em outro lugar, então foi banido do futebol. Então tem que ter essas atitudes, né? Que é pra gente dar uma aliviada, poder ir com sua família, torcedor, pai de família, quer levar seu filho. Acabou, rapaz. Antigamente a gente ia pro estádio e tava lá, um bocado de criança, um bocado de mulheres, jovens, iam pro estádio para se divertir, para ver uma grande partida de futebol. Hoje em dia tá arriscado, você vê tanta pancadaria no campo lá em Curitiba, invasão de campo, o pai de família com seu filho no colo correndo, mãe desesperada, né? Sangue na cabeça de um, na cabeça de um. O que é isso?
O que é isso? É guerra? Estamos vivendo uma guerra? Né? Um espetáculo. Porque a pessoa quer ir, você vai num circo, vai ver um espetáculo. Né? Aquelas coisas todas dentro de um circo. Vai para um teatro, quer ver um espetáculo de teatro. Ninguém faz baderna. Mas não, no futebol é a palhaçada todinha que articulam por causa dessas torcidas desorganizadas. Parabéns à diretoria do esporte. 18 horas e 20 minutos. Tem comercial, Gabriel? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. É mês do consumidor na CL Constrular. E para você aproveitar ainda mais, preparamos uma super oferta. Entrega grátis em mais de 15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo o que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha para Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar.
O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Berg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Berg, lutar para transformar. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta às 18 horas 27 minutos aqui em Birimbau, 18h27. E vamos falar aqui do campeonato municipal, esse belíssimo campeonato promovido aí pela Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, prefeita Tânia Yoshida. Domingo temos aqui rodada, teremos aqui Corinthians às 13h30, Corinthians e Sapé, o primeiro jogo. E o jogo que vamos fazer a transmissão ao vivo, Rádio Mix Bahia, Ili, Curitiba e Palmeiras, 15h30, primeiro jogo, às 13h30, Corinthians e Sapé, e às 15h30, Ili, Curitiba e Palmeiras. Então, grande rodada aí nesse próximo domingo, aqui no Roseirão. Campeonato que tem o apoio de Rosalvo Bahia, vereadora Fairuze, de Chico da Galinha, o Sucão, Lanchonete e Açaiteria, Rua Sérgio Cardoso, número 5, ao lado da Prefeitura. Ascaver, 30 Engenharia, Secretaria de Esporte e Cultura de Conceição do Jacuípe, Posto de Lavagens Birimbau 1 e 2, 1 na BR-101 e 2 na BR-324, quilômetro 538. Escola e Academia Millennium, vereador André do Picado, Ouro Verde, Serviço de Coleta e Saneamento Limitada, vereador Borrego, o homem do povo. Olá, meu amigo Dr. Rogério Correia, vereador Bilu, de Amélia Rodrigues, o homem que trabalha, Rabisco Papelaria, Supersom Irã Lima, vereador Zéas, o negão de tirar o chapéu, Só Antenas, sua TV com a imagem digital, Jorda, do Espetinho, o tempero diferenciado, Asta, CJ, Associação dos Taxistas de Conceição do Jacuípe, 27 anos, Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe,
Governo, uma cidade para todas, para todos, administração, Tânia Yoshida. Então tá aí, não perca, mas nesse final de semana, no próximo domingo, mais uma grande rodada que vai acontecer no Estádio Roseirão com Corinthians e Sapé, Ilha Curitiba e Palmeiras. Lembrando que Ilha Curitiba e Palmeiras vai ter transmissão ao vivo e a cores da rádio Mix Bahia, com Tico Ferenc na narração, Ronaldo Alves, né, repórter aí no campo, e conosco aqui, Jailson Santos, o Galego, nos comentários. 18 horas 30 minutos, 18 horas 30 minutos, e vamos chamar ele. Nailton Santana. Boa noite, Nailton. Boa noite, Jailson Santos. Boa noite, ouvintes do programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Conceição de Jacuípe, região. Boa noite, Maguilaçã. E essa nave mãe, estamos aqui para fazer a nossa participação aqui no programa Esporte Entre Amigos. Pode ficar à vontade, Jailson. Com certeza, um abraço, Nailton Santana. E é isso. Domingo, mais uma grande rodada. Domingo, essa grande rodada, mais uma rodada, né? Um belíssimo campeonato. Eu não me canso de estar enfatizando o belíssimo trabalho que a prefeita Tânia Yoshida tem exercido aqui na cidade de Birimbau. E a comunidade esportiva agradece, né, Jailson? Mais uma vez, vou enfatizar, tivemos lá conhecendo o estádio, belíssimo gramado, a torcida prestigiando, uma coisa muito linda de se ver. O esporte, entretenimento, lazer, cultura e ação social também, né? Com certeza, Nailton Santana. 18 horas e 31 minutos, falar aqui do Bahia. Defensor do Bahia é convocado para a seleção, viu, torcedor do Bahia? Defensor do Bahia é convocado para a seleção e deve ser desfalque no Bavi. Vamos saber quem é? Lateral direito, Santiago Arias, isso mesmo. Titular do Bahia, foi convocado pelo técnico Nestor Lorenzo na quarta-feira para a seleção colombiana. O defensor de 32 anos fará parte do grupo que disputará 2 amistosos contra a Espanha e Romênia nesse mês. A Colômbia encara a Espanha no dia 22 de março, no Estádio Olímpico de Londres. E no dia 26 enfrenta a Romênia no Estádio Metropolitano em Madrid. Santiago Arias, né, foi convocado aí. Com a convocação, Arias deve ser ausência, né? Deve ser ausência no clássico contra o Vitória, marcado para a próxima quarta-feira, no duelo contra o Maranhão no dia 24 e contra o Botafogo da Paraíba no dia 27, todos pela Copa do Nordeste. Então, natural de Medellín, na Colômbia, Santiago Arias Naranjo foi revelado pelo La Equidad e acumula passagem, enfim, várias equipes aqui. E o que é de louvar aqui é a convocação de um atleta no nosso futebol aqui da Bahia e do Nordeste. Meu amigo Nailton Santana, o que é que você me fala aí, Nailton Santana, sobre essa convocação do Arias? E vai desfalcar, claro, a equipe do Bahia, Nailton. Não deixa de ser uma valorização, né, Jailson? A convocação. Vemos hoje um Bahia diferente, né, depois do investimento do City Futebol Group, inclusive com jogador convocado para a seleção, apesar que não é a seleção brasileira, mas é a seleção colombiana, uma seleção notável aqui na América do Sul. Vai valorizar, vai desfalcar, mas faz parte. Toda grande equipe que tem os seus talentos convocados fazem falta, infelizmente faz parte do processo. A gente vai ter que absorver isso. E a direção do Bahia já sabia disso também, que contratando um jogador de qualidade de seu país, ele é passível de convocação e não tem como correr disso aí. Com certeza, né? Aí, às vezes a gente fica reclamando aqui, o torcedor é uma máfia danada, é preconceito, não tem jogador daqui do Nordeste, principalmente aqui de Bahia, né? Do Vitória, essa situação toda, enfim. Mas aí tá aí o Arias, né? Foi convocado para a seleção colombiana. E vamos relembrar aqui, torcedor e ouvintes, Nailton Santana, relembrar os últimos jogadores do Bahia que foram convocados por seleções nacionais. O Bahia recebeu na última quarta-feira a notícia que o seu lateral direito, Santiago Arias, foi convocado para a seleção da Colômbia. Dono de dois títulos nacionais, o esquadrão tem um histórico de jogadores nas seleções, mas não sabia o que era ter um atleta representando o seu país há 7 anos. E vamos relembrar aqui os últimos atletas que foram chamados para as equipes principais. 2017, Pablo Armeiro. O último convocado antes de Arias também foi da Colômbia. Na temporada 2017, Pablo Armeiro foi lembrado para atuar nas eliminatórias da Copa da Rússia de 2018. Na ocasião, o jogador estava há 2 anos sem estar entre os relacionados
dos Cafeteiros. 2012, Luiz Gutierrez. Em 2012, o boliviano Luiz Gutierrez foi reapresentar o seu país. Na época, o jogador ainda não tinha estreado pelo esquadrão, mas mesmo assim foi listado pelo técnico Gustavo Quinteiro. O jogador atuou em poucas partidas pelo tricolor e acabou deixando o clube na sequência da temporada. Em 1997, William Adam, goleiro do esquadrão entre 1997 e 1988. E o camaronês William Adam era figurinha carimbada nas convocações da sua seleção e foi chamado enquanto esteve no tricolor. Ele fez parte do time na Copa da França em 1998, mas já vestia a camisa do Boa Vista de Portugal. Em 1991, Luiz Henrique, o último jogador do Bahia convocado para a seleção brasileira principal, foi o meia Luiz Henrique. Enquanto vestiu a camisa vermelha, azul e branca, o atleta foi listado para disputar amistosos e a Copa América de 1991. 1989, Bobô, Charles e Zé Carlos, os campeões brasileiros do Bahia, também entram na lista, após conquistarem o título de 1988. Zé Carlos, Charles e Bobô foram convocados por Sebastião Lazzaroni para representar a amarelinha. No caso de Charles, inclusive sua presença na Copa América daquele ano, disputada no Brasil, gerou grande polêmica por sua ausência na primeira fase da competição, na estreia contra a Venezuela, na Fonte Nova. Faixas, cartazes e um ovo lançado na cabeça de Renato Gaúcho foram a reapresentação da revolta do povo baiano. Então tá aí alguns jogadores aí do Bahia, desde de muito tempo aí, que o Bahia não coloca um jogador na seleção brasileira. Que sirva aí agora, né, de outras oportunidades para esse elenco do Bahia, que tem um elenco forte, um elenco muito bom, né, um elenco caro e com atletas de qualidade na Ilha de Santana. Hoje eu me lembro muito bem, vou recapitular essa convocação aí que você falou de Charles, e houve uma revolta muito grande na época, vou recordar para o torcedor, e alguns não conhecem a história, mas o meu amigo Carlos Rosa conhece muito bem, que Charles vinha como artilheiro do Brasileirão, né, de 89, de 90. Estava muito bem. Estava bem, Charles, e estava cotado, inclusive, para ir para a Copa do Mundo. Ele foi para a seleção, fez, acho que foi 3 ou 4 gols em 2 jogos, inclusive tem um jogo Brasil e Peru, e ele estava ali cotado para ser titular, inclusive. E em cima da hora, Lazzaroni, né, que o saudoso Raimundo Varela chamava de Sebastião Lesa Homem, e fizeram uma sacanagem com Charles, convocaram, mas não convocaram, levaram, mas não levaram, tava lá, mas não tava na lista, foi aquela confusão, a torcida se revoltou na Fonte Nova, a Copa América ia ser aqui em 89, e aí o pessoal foi pra Fonte Nova, queimou bandeira, jogou ovo na cabeça de... Foi uma confusão infernal na época, devido ao desrespeito que foi feito, e a gente já sabe como é as coisas, pelo menos naquela época era muito pior do que hoje, a discriminação com os jogadores do futebol nordestino, e houve muita humilhação. Depois tivemos o Luiz Henrique, que foi uma das grandes referências do meio campo do Bahia, quando o Bahia comprou Naldinho e Luiz Henrique, né? Naldinho era um cracaço de bola, infelizmente Naldinho não chegou muito longe, mas jogava muito, né? Ele tinha ali 1,55 m, parece, mas era um ponta-direita espetacular, mas infelizmente tinha uma vida muito promíscua. Quando acabava o jogo do Bahia, ele ia para Lagoinhas comer água. Eu tinha um amigo que morava lá, que inclusive jogou na base. Eu digo, e aí, pô, o Naldinho tá lá em água, lá. Na época ele comprou um Fiat 147 e fazia a maior algazarra em Alagoinhas. Então, enfim, acho difícil atualmente, diante dos moldes que está a seleção brasileira, se houver uma convocação a nível de seleção que eles dizem para disputar uma Copa do Mundo, um torneio importante, eu acho difícil ainda hoje ter um jogador do Bahia, porque isso aqui Flamengo não tem, Palmeiras tem muitos poucos, Flamengo quase não tem. A maioria dos jogadores hoje são convocados da Europa, do Real Madrid, não sei de onde, dos grandes clubes da Champions League. Hoje está difícil, mas eu acho que um jogo ou outro aí, de repente, pode espirrar aí, não sei se agora ainda esse ano, mas o ano que vem, quem sabe, um jogador do Bahia, não naqueles moldes do Bahia antigo, que tinha jogadores natos daqui da Bahia, de Senhor do Bonfim, de Conquista, da base. Talvez seja um jogador desse do Bahia exportado, de Flamengo, de Palmeiras, enfim, do exterior.
Com certeza, ele foi uma verdadeira sacanagem mesmo do Sebastião Lazzaroni, cara. O Charles comendo a bola, fazendo um gol. Fazendo muito gol. Tem um jogo na Fonte Nova e o cara saca, o cara corta o principal jogador do Norte-Nordeste. Né, e Paulo Maracajá. Muita coragem dele. E Paulo Maracajá ficou tão revoltado que ele foi lá e trouxe Charles, tirou Charles da concentração. Né? E aí, meu amigo, causou um alvoroço, que foi um negócio. E aí disse: olha, com essa humilhação também eu não aceito, não. E aí foi lá, pegou Charles e trouxe pro Bahia. E aí foi que o circo pegou fogo de vez. Pegou fogo de vez. E foi inadmissível aquela situação mesmo com o jogador Charles. 18 horas... Injustiçado, né? Injustiçado. 18h39. Tem comercial, Gabriel Santana. Tem comercial, 18h40. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. É mês do consumidor na CL Constrular. E para você aproveitar ainda mais, preparamos uma super oferta. Entrega grátis em mais de 15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo o que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhar
Supermercado Cantinho de Descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta, 18h47 aqui em Birimbau. E falar da promoção, né? Tem a promoção, vocês vão mandar seu áudio para cá, né? Para o número da rádio e vai dizer quem vai ser o campeão baiano e vai concorrer a prêmios. Quem vai ser o campeão baiano de 2024? O número é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Pois é, manda pra cá, né? Campeonato Baiano tá funilando aí. Tá tendo as semifinais aí, teoricamente, né? Tudo indica que vamos ter Bavi na final. E tem áudio, Gabriel Santana. Tem um áudio aí, boa noite. Ronaldo Alves. Boa noite, Jailson Santos. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Maguila. Boa noite, Gabriel, Nailton Santana. Passando para convidar a comunidade em geral para sintonizar a Mix Bahia 89.9. No próximo domingo, a partir das 15 horas, estaremos transmitindo o jogo do Campeonato Municipal de Conceição de Jacuípe, com a narração de Tico Ferenci, reportagem Ronaldo Alves, comentários Jailson Santos, o Galego, e lá na técnica, ele, Maguila San. Então, sintoniza aí a Mix Bahia FM no próximo domingo, a partir das 15 horas. Um abraço. É isso aí, Ronaldo Alves, e tem um apoio de Rosalvo Bahia, vereadora Fairuze de Chico da Galinha, o Sucão, Lanchonete e Açaiteria, Rua Sérgio Cardoso, número 5, ao lado da Prefeitura, Ascaver, 30 anos, LR Engenharia, Secretaria de Esporte e Cultura de Conceição do Jacuípe,
Posto de lavagem Birimbau 1 e 2, um na BR-101 e o 2 na BR-324, quilômetro 538. Escola e Academia Milênio. Vereador André do Picado, Ouro Verde, Serviço de Coleta e Saneamento Limitada. Vereador Burrego, o Homem do Povo. Olá, meu amigo doutor Rogério Correia. Vereador Bilu, de Amélia Rodrigues, o homem que trabalha. Rabisco Papelaria. Supersom Irã Lima. Vereador Oséias, o negão de tirar o chapéu. Só Antenas, sua TV com a imagem digital. Jorda do Espetinho, o tempero diferenciado. Asta CJ, Associação dos Taxistas de Conceição do Jacuípe, 27 anos. Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Governo, uma cidade para todos. Administração, Tânia Yoshida, meu amigo Ronaldo Alves. 18 horas e 50 minutos. 18 horas e 50 minutos. Falar aqui que vamos ter, né? Outro Bavi. Veja possíveis adversários de Bahia e Vitória. Mas antes tem outro áudio aí? Vamos lá, meu amigo Gabriel. Tem outro áudio do Ronaldo? Vamos lá, que tem aí um áudio do Ronaldo aí. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Ronaldo, Zezito, Galego, Nailton Santana, Gabriel. Toda essa turma aí maravilhosa, viu? Meu querido Nailton Santana, eu lembro perfeitamente desse episódio aí. Você salientou bem aí, relembrando esse problema que teve aí em 89, quando o Bahia foi campeão brasileiro, e teve esse problema todo com Sebastião Nazzaroni. Foi uma polêmica com, na época, o saudoso também Varela, e eu estava acompanhando de perto. Nessa época eu não perdia jogo nenhum do Bahia, nos anos 80 até 2000 eu não saía da Fonte Nova. E vou dizer uma coisa, viu? Como você salientou aí, tinha tantos problemas no passado que hoje é até menos em relação ao futebol nordestino, né? Eu lembro perfeitamente desse episódio. Bem lembrado. Um abraço a todos. Estou aqui sempre ligado. Tá aí, meu amigo Carlos Rosa. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom pra você e sua família. E garantido, na terceira fase da Copa do Brasil, a dupla Bavi estará em potes diferentes para o sorteio dos confrontos e pode acabar se enfrentando já nesta fase. Restando ainda 6 classificados para definir todos os 32 times, já é possível identificar possíveis adversários de Bahia e Vitória. Os 2 potes contam com 16 clubes cada e são definidos com base no ranking da CBF. O Bahia aparece em 13º e está no pote 1, enquanto o Vitória é o 28º, confirmado no pote 2. O sorteio para a terceira fase, obrigatoriamente, colocará um time de cada pote para se enfrentarem. Até o momento, os 16 clubes do pote 1 são Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético do Paraná, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Internacional, Bahia, Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá, Goiás e Vasco, Corinthians e Fortaleza, que jogam nesta quinta-feira. Caso se classifiquem, entram no pote 1, colocando Goiás e Vasco para o pote 2. Deste pote sairá o adversário do Vitória. No pote 2 estão Juventude, Sport, CRB, Vitória, Sampaio Corrêa, Operário do Paraná, Brusque, Ipiranga do Rio Grande do Sul, América de Natal e Souza. Ainda vão entrar Brasiliense ou Criciúma, Águia de Marabá ou Capital de Tocantins, Maringá ou Amazonas, Botafogo de São Paulo ou Anápolis, Retrô e São Bernardo, que enfrentam Fortaleza e Corinthians, respectivamente. Também entram no pote 2. Em caso de classificação, o adversário do Bahia sairá deste pote. O sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil ainda não tem data definida. A CBF aguarda a definição de todos os classificados. Os jogos de ida dessa fase estão programados para a semana do dia 1º de maio, enquanto os jogos de volta devem ser realizados na semana do dia 22 de maio. Então tá aí, torcedor.
de ter o Bavi. Existe essa possibilidade de ter um Bavi na Copa do Brasil, Copa do Bavi Brasil. inédito. E vai ser lá e cá, né? O Bavi é lá e cá. Então a gente estamos aí com há muito tempo que não tem Bavi, agora nós estamos aí daqui a pouco, não sei quantos Bavi esse ano, porque provavelmente, né, até que se fale o contrário, até que se prove o contrário. Eu não acredito que Jequié nem Barcelona vai conseguir reverter. Nailton, futebol é jogado, mas caramba, me perdoe aí, torcedor. Eu sei que dentro de campo tem isso, tem aquilo, futebol é jogado, mas na minha opinião é um achismo, mas é um achismo dentro de uma lógica do que vem apresentando o Bahia e Vitória. Eu acho que a decisão fica no Bavi mesmo. Eu acredito que então teríamos 2 Bavis, teremos 2 Bavis no Brasileirão, 4. Poderíamos ter mais 2 na Copa do Nordeste, né? Tem um na Copa 20. Tem um agora, 5. E poderemos ter mais 2. Se chegar à final da Copa do Nordeste. Tem a final se chegar e poderemos ter mais 2 na Copa do Brasil. Quer dizer, teríamos que ter aí de 7 a 9 Bavi. Haja Bavi, torcedor. Eu sei que final do ano aí a gente vai ver quem é que tem farinha no saco, se é Bahia ou se é Vitória. Se é Bahia ou se é Vitória. E o Jequié vem se agarrando aí, né, naquela situação do que ganhou o primeiro jogo aqui na Fonte Nova, diante da equipe do Bahia, mas com a equipe totalmente reserva, a equipe do Bahia. E o Bahia não vai deixar escapar de maneira nenhuma essa grande final, né, que vamos ter aí, que promete casa cheia no Barradão e na Fonte Nova. Eu também estou por aí, viu, Nailton Santana? Não acredito nem no Jequié e nem no Barcelona para reverter essa situação aí. 18h55. Bom, era essa matéria que eu queria saber para jogar aí no ar. Itabuna, eu ia te perguntar. Itabuna negocia parceria com Vitória para a disputa da Série D. Após o rebaixamento do Campeonato Baiano e a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, o Itabuna ameaçou não disputar a Série D do Campeonato Brasileiro por falta de patrocínio. Mas uma parceria com Vitória está para sair do papel e o Dragão do Sul deve jogar a 4ª divisão do futebol nacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lavínia Císimo, da rádio Morena FM. O portal À Tarde apurou que a parceria abrange o empréstimo de jogadores da equipe sub-20 do Vitória para que o Itabuna consiga disputar a Série D, uma vez que o Clube do Sul da Bahia já dispensou grande parte do elenco que jogou o Campeonato Baiano. Além de atletas, o Vitória deve ceder comissão técnica. O técnico Evandro Guimarães, que comandou Itabuna em 2 partidas na reta final do estadual, já foi anunciado pela Juazeirense, que também vai disputar a Série D. Outro ponto que também está sendo discutido é o mando de campo do Itabuna, com o estádio da cidade em reforma. O Dragão do Sul mandou seus jogos do Baianão no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Para a Série D, o clube deve mandar seus jogos no estádio de Pituaçu, em Salvador. Vale ressaltar que o time do Sub-20 do Itabuna segue em preparação para a disputa do Campeonato Baiano, da categoria que está previsto para começar nesse fim de semana. Os clubes ainda negociam detalhes da parceria antes de bater o martelo, anunciou o acordo. Então tá aí uma boa, aquilo que a gente fala, né? A gente estava conversando sobre isso em off, dessa possibilidade de tanto Bahia ou Vitória fazer essa parceria para possibilitar a participação. E os custos, Galego, de viagem e essas coisas? Não se fala, né? Mas deve estar também negociando nessa situação, porque a grande situação do presidente do Itabuna era isso aí, verba, dinheiro que não tinha. Me parece então, também que a Série D deve pagar, viu? Me parece que a Série D também, a CBF dá uma ajuda de custo aí para o transporte, né? Com certeza. Então, se houver um acordo, eu acho que mais financeiro, né, a equipe, o Vitória garante, a equipe sub-20. Agora, que situação do Itabuna, né? Não tem estádio, não tem equipe, não tem campo, não tem ônibus, não tem nada. Pra não ficar de fora. Aí eu lhe pergunto, o que é que um time desse está fazendo na primeira divisão de um campeonato estadual? Pelo amor de Deus, velho. Pois Nailton Santana, 18h58 minutos. Com todo respeito aí à cidade de Itabuna, com todo respeito a vocês, aos jogadores, enfim. Mas é muita desorganização, meu irmão. Com certeza, Nailton. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a audiência de todos vocês e muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, Conceição do Jacuípe, e até amanhã com fé em Deus e Nossa Senhora da Conceição. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.